Olá, meus queridos alunos do terceiro ano, tudo bem? Hoje nós faremos a correção no nosso livro de português, nas páginas 32 a 35. Acompanhe com a sua professora. Abra seu livro na página 30 e vamos entender a história, no meio da gataria. Então vamos lá. Você gosta de gatos? É comum as pessoas ficarem divididas. Muitas preferem conviver com cãezinhos, mas os bichanos podem ser divertidas companhias. Para pensar sobre isso, discuta com o professor e seus colegas sobre as questões a seguir. Então vamos pensar. O que você sabe a respeito dos gatos? Você já ouviu miados de gatos à noite? O que seria uma gatocleta? Ah, bem lembrado. Então vamos conhecer o que é uma gatocleta? Então vamos lá. Preste atenção. Vou ler o conto A Gatocleta do Mia Fino, da escritora Flávia Muniz. Preste bastante atenção. A Gatocleta do Mia Fino. Era uma vez um gato de rua, um gato vagabundo, desses que sobem no muro e ficam miando na hora de dormir. Mas acontece que todo mundo reclamava da miação. Que gato mais desafinado! Parece um gato apertado. Será que tem criança chorando? Na certa está com dor de barriga. Daí mostraram as caras nas janelas das casas e dos prédios, e era um berro só. Cai fora, Mia Fino! Vá miar em outro telhado. Queremos dormir sossegados. E o Mia Fino, coitado, ia para o outro lado, triste de fazer dó, chateado com a falta de gogó. Lá no beco sem saída, a gataria estava reunida. Tinha gato de tudo que é jeito, gateando sem parar. Gato chique de madame, que só comia sardinha, gato magricela de fome, que revirava latinha. Todos esperavam ansiosos, pois a nova sensação era um bichano famoso e sua grande atração. Mestre Lin era um gato esperto, siamês, que só faltava mesmo era falar português. O resto ele fazia. De cantoria, então, ele entendia. Dançava, sambava, miava em fá, cantava em dó, rosnava em lá, miava em inglês, imitava japonês e acabava seu show como gato brasileiro equilibrando num pandeiro. Todos aplaudiam o gato Lim. Eu não entendo o miês. Aliás, língua de gato é complicada para burro. Só sei que Mia Fino e o gato Lim conversaram um bom tempo e depois saíram abraçados, miando lá para a lua. Perto do beco sem saída existe um depósito de lixo. Pois bem, Mia Fino meteu o focinho por lá e saiu carregadinho, com cara de invenção. E assim passou o tempo. Até os moradores do prédio estranharam o silêncio. Onde foi parar aquele gato? Qual? O desafinado? Por certo virou churrasco. Foi daí. Xiii, vai dar uma indigestão. Foi daí que numa noite de verão a gatança se reuniu no lugar de sempre. Todos miavam sobre a última novidade que se espalhava na cidade. Esperavam ansiosos a hora da apresentação. De repente, lá do alto do telhado, surge o mestre Lin de microfone na mão. Com vocês, o primeiro gatoclista da história em sua fantástica gatocleta. Foi então que apareceu o que nunca se viu, um gato magrelo, de joelheira e capacete amarelo, todo esfolado, parecia um gato ralado. Pilotava uma coisa mais estranha ainda, uma espécie de gato motocleta, que tinha de tudo um pouco. E como ele era craque no guidão, dava empinadas, derrapadas, saltava buracos, rampas, antenas, fazia curvas fechadas, acelerava no retão, saltava de banda, voava de lado, pulava telhado em salto ornamental, para cima, lá embaixo, de ponta cabeça, de marcha ré e ainda caía em pé. A multidão quase foi ao delírio e estourou em aplausos. Será manchete no Gato da Tarde? Ganhar o prêmio Bigode de Ouro? Todos queriam conhecer o grande campeão. E foi grande a surpresa dos miadores quando o herói tirou o capacete e mostrou o carão. Mia Fino. A partir deste dia,
Quando a lua pinta no céu, as janelas dos prédios e casas ficam lotadas de olhares curiosos. Todos desejam ver o grande gatoclista deslizar pelos telhados em sua incrível gatocleta. Por perto está sempre o mestre Lin, que agora termina a história dizendo assim: cantar, pular, desenhar, correr, cada um é bom no que sabe fazer. Miau! Que legal, não é mesmo? Que ensinamento! Ele aproveitou o que o Miafino sabia fazer e incentivou para que ele fizesse o melhor. Já que cantar ele não conseguia, ele andava de a gatocleta, né, que é os pés de motocicleta, e dava o seu show. Então vamos ver aqui. Por que os vizinhos chamam o bichano de Miafino? Porque ele miava desafinado demais. Parecia uma criança que estava chorando. Além de Miafino, quem são os outros personagens da história? O mestre Lin, os vizinhos e os gatos. Onde os gatos se reuniam? No beco sem saída. Muito bem. Leia o trecho a seguir. Lá no beco sem saída, a gataria estava reunida. Tinha gato de todo jeito gateando sem parar. Gato chique de madame, que só comia sardinha. Gato magricela de fome, que revirava latinha. Nesse trecho, o que significa a palavra gateando? Significa que eles faziam coisas de gato. Passeava, conversava, né, miando pela redondeza. Qual é a diferença entre gato chique de madame e o gato magricela de fome? O gato chique de madame, ele come sardinha. E o magricela, ele tinha que revirar latinha atrás de comida. Ele não tinha comida fácil para ele. Quais são as habilidades do mestre Lin? Ele dançava, sambava, cantava e equilibrava um pandeiro. Ele tinha várias habilidades, não é mesmo? Quando apresentou Miafino para a plateia, o mestre Lin disse a seguinte frase: com vocês, o primeiro gatoclista da história em sua fantástica gatocleta. Circule a imagem que se parece com a gatocleta. Parece um navio? Não. Uma bicicleta? Com certeza. Um carro? Também não. Um helicóptero? Também não. Então é bicicleta. Quais palavras foram usadas para formar a palavra gatocleta? A palavra gato mais bicicleta. Isso mesmo. De acordo com o trecho, a multidão quase foi ao delírio e estourou em aplausos. A plateia gostou da apresentação de Miafino? Sim, com certeza. O significado de estourou em aplausos é o mesmo que vaiou? Não. Imitou som de estouro? Também não. Bateu palmas com animação? Com certeza. Gritou atrapalhando a apresentação? Também não. Eles bateram palmas porque eles gostaram. Por que Miafino era criticado pelos vizinhos e pelos outros gatos? Porque ele miava muito desafinado, ele não conseguia miar direitinho e acabava ficando feio. Ao final do texto, o mestre Lin afirma: cantar, pular, desenhar, correr, cada um é bom no que sabe fazer. No que Miafino era bom? Ele era bom em andar de gatocleta. Muito bem. Quem ajudou Miafino a descobrir esse talento? O mestre Lin. O texto que você leu é um conto. Os contos são textos literários que contam uma história e que possuem personagens. Os personagens podem ser humanos, animais ou objetos. Nos contos, esses personagens podem passar por uma mudança ou transformação. E os contos podem ainda possuir algum humor, com certeza. Vamos acompanhar aí. Você lerá agora uma reportagem que faz parte de uma série sobre animais de estimação e conhecerá um pouco mais sobre a história dos gatos. Cães e gatos, um assunto de cientista. Os peixes poderiam soltar bolhas de insatisfação com o resultado. Os pássaros cabisbaixos talvez decidissem fechar o bico. E os porquinhos da Índia poderiam ameaçar voltar para sua terra natal. Mas não tem jeito. Se a gente fosse fazer uma pesquisa para saber qual bicho de estimação toda criança queria ter, é certo que cães e gatos iriam aparecer nos primeiros lugares. Nossos amigos de quatro patas, porém, também são populares entre os cientistas, sabia?
Tanto é que estudos feitos por pesquisadores estrangeiros trazem novidades sobre o passado de cães e gatos. E que novidades! Veja o caso dos felinos. Os antigos egípcios costumam ser apontados como os primeiros a domesticar os gatos, e isso há cerca de 4.000 anos. Mas uma descoberta anunciada em abril por cientistas do Museu Nacional de História Natural de Paris indica que esses animais podem ter sido domesticados pelo menos 5.000 anos antes disso, e em outro lugar que não no Egito. Os cientistas franceses trabalhavam em 2001 em um sítio arqueológico localizado na cidade de Chernobyl, é um nome bem difícil para falar, né? Na ilha de Chipre, no sudeste da Europa, quando encontraram um esqueleto de gato com mais de 9.500 anos de idade. Ele estava enterrado a apenas 40 centímetros e a mesma profundidade do esqueleto de uma pessoa. Para os cientistas, isto era uma evidência de que já havia nessa época uma relação muito próxima entre gatos e os homens. O esqueleto do animal estava intacto e tão preservado quanto o humano, o que sugere assim que, como as outras características de ambos foram enterrados juntos. Os ossos do gato também não apresentavam sinais de violência, outra indicação que havia uma forte relação entre ele e a pessoa com a qual foi enterrado. Sem falar que a análise da terra que existia ao redor do esqueleto mostrou que a cova onde ele foi encontrado havia sido feita especialmente para abrigá-lo. Ela foi cavada, o esqueleto posto dentro dela e logo depois ela foi coberta. Isso demonstra muito carinho, né? Você tem bicho de estimação? Qual? E se não tem, mas pudesse escolher um, que bicho você escolheria? Você vai escrever aqui o bicho da sua preferência. Segundo o texto, se fizéssemos uma pesquisa, quais seriam os animais de estimação preferidos das crianças? Os gatos e os cães. Segundo o texto, o que os animais poderiam fazer ao saberem que não estão na lista dos preferidos? Os peixes, eles iam soltar bolhas de insatisfação. E os porcos espinhos? Eles poderiam ameaçar voltar para a terra natal. No trecho, os pássaros, cabisbaixos, talvez decidissem fechar o bico. A palavra cabisbaixo é o mesmo que triste, desanimado. O que significa a expressão fechar o bico? Significa não cantar mais, ficar mudo, né? Não desejar mais cantar. Dizer que cães e gatos também são populares entre os cientistas é o mesmo que os cientistas preferem cães e gatos como animais de estimação? Não. Os cientistas pesquisam muito sobre os cães e gatos? Com certeza. Eles vão pesquisar para melhor explicar às pessoas como tratar esses animais e como cuidar desses animais. Na maioria das residências que você conhece, ou vai ter um cachorro ou vai ter um gato. Na maioria delas, pode até ter outros animais, mas a maioria, né, tirando o apartamento, que dependendo do condomínio, né, não se pode ter nem gato nem cachorro por causa de pelo ou latido, né? Geralmente quem mora em apartamento opta por um peixinho, por um passarinho, que não incomoda tanto os outros vizinhos, né? Mas quem mora em casa geralmente opta por um gato ou por um cachorro, por causa de ter espaço para ele, né? E gostar tanto desses animais também. Aponte uma semelhança e uma diferença entre os textos. A gatocleta do Miafino e Cães e Gatos, um assunto de cientista. Qual é a semelhança? Os dois textos falam de gatos. O Miafino é um gato e cães e gatos. Então está falando, os dois textos falam de gatos. Qual que é a diferença? A gatocleta, ela possui personagens, né? O Messilinho, os outros gatos, o vizinho. E o texto Cães e Gatos é um assunto de cientistas, que eles abordam aí as pesquisas científicas que foram feitas a respeito dos gatos. Então, né, elas falam de gatos, todas duas, mas uma, ela fala de um conto com outros personagens. Já a outra fala de uma pesquisa. Então, é muito importante as pesquisas para que a gente possa conhecer melhor o animal e saber cuidar dele também,
de uma forma mais correta, não é mesmo? Não deixe de fazer sua correção, tá ok? Te espero na próxima. Um grande beijo para você.